desenvolvimento humano e organizacional desde o início da minha carreira como consultora. Isso já faz 21 anos, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, com muita ênfase em desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes. Faz uns 15 anos que eu trabalho formando profissionais para trabalharem com desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou didata da SBDG e, como didata da SBDG, eu trabalho na formação de profissionais com esse tema, com essa atuação, né? E principalmente focados em processos de grupos. E saúde mental e trabalho, eu comecei a estudar no mestrado, então isso faz já o quê? 2016, 6 anos, e a partir de 2019, antes da pandemia, eu começo a trabalhar com esse tema. Então, são 2 temas que eu sou apaixonada, e são 2 temas que a gente não pode desconectar um tema do outro. Quando nós trabalhamos com saúde mental no trabalho, que é o nosso foco aqui da nossa conversa, com consultoria, né, nós vamos prestar serviço nessa área. Geralmente, nós começamos com um diagnóstico. É importante que você tenha uma clareza de como que está essa organização no que diz respeito a esse tema, saúde mental. Como que a organização do trabalho, as relações de trabalho, as condições de trabalho estão afetando a saúde mental do trabalhador? Ou estão afetando de uma forma positiva ou negativa, né? O quanto que a organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações socioprofissionais, o quanto que elas estão promovendo, prevenindo ou não, né, a saúde mental desse trabalhador. Então, nós fazemos um diagnóstico com principalmente investigando essas 3 dimensões quando a gente trabalha nessa perspectiva da psicodinâmica do trabalho, que é a que fundamenta a minha prática em saúde mental no trabalho. E aí, por que você vai integrar com ações de desenvolvimento humano e organizacional? Porque nesse processo do diagnóstico e depois no processo, mesmo no processo de diagnóstico, né? Vamos começar falar focado agora nesse início. Quando você entra dentro de uma organização para você fazer um serviço de diagnóstico organizacional, quer seja com foco de desenvolvimento humano e organizacional, ou com foco em saúde mental no trabalho, necessariamente você vai precisar aplicar, planejar algumas ações de informação, de orientação para esses trabalhadores, em todos os níveis hierárquicos. Então, principalmente as lideranças e os demais níveis precisam ter informações, né? Não dá para você fazer um trabalho de diagnóstico, você entrando sem comunicar, informar o que é que vai ser feito, por que vai ser feito, né? Mesmo que o trabalho foi aprovado pela diretoria, por uma gestora, enfim. Mas quando você inicia o trabalho, você tem a responsabilidade ética, né? E também é uma estratégia necessária que você adote comunicar, né, a essa organização, aos demais trabalhadores, o que vai ser feito, como vai ser feito, quais os cuidados éticos e o compromisso ético que você assume quando você está desenvolvendo um diagnóstico organizacional. Enfim, isso é imprescindível que você realize. E à medida que você faz o diagnóstico, né, e depois quando você faz a devolutiva, na devolutiva desse diagnóstico, você precisa incluir, ou pelo menos pode até não incluir, né? Eu gosto de fazer o diagnóstico organizacional e fazer isso, incluir quais são as recomendações,
as ações que são necessárias, considerando aquilo que foi analisado, que foi avaliado e que você, em função desse diagnóstico, você está agora propondo, né? E quando você propõe intervenções, essas intervenções, mesmo que o foco seja saúde mental no trabalho, elas terão algumas intervenções, algumas estratégias que são, sim, de desenvolvimento humano. E aí é importante não perder de vista isso, né? Porque às vezes eu vejo algumas profissionais comentando assim: ah, mas eu quero trabalhar com saúde mental. Tá, então precisa integrar os dois, saúde mental e desenvolvimento humano e organizacional. Não, mas eu quero só saúde mental. Veja, não tem como. Quando você vai para a prática, para a ação, tem algumas atividades que você vai desenvolver que tem como objetivo informar, orientar, estimular uma reflexão no que diz respeito a rever valores, né, rever atitudes, a mudança, né, de comportamento. As estratégias de desenvolvimento humano, elas são fundamentais,